Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos fazendo um pequeno curso baseado na carta de Paulo aos Coríntios. A proposta desse curso é analisarmos os problemas que existiam naquela igreja, que não são diferentes dos problemas que as igrejas enfrentam hoje. E qual era a recomendação de Paulo àquelas igrejas para que a gente assim também pegue essas recomendações, exortações e ensino e aplique na igreja de hoje para que a igreja do Senhor Jesus viva uma prática, viva uma comunhão, viva dentro de uma realidade que agrade a Deus e seja bênção para os membros da igreja, mas que a própria igreja também seja bênção para a comunidade, para a sociedade. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas. Não era a única, mas dentro da revelação bíblica, ela é a que melhor sintetiza para nós esses problemas que as igrejas enfrentam, e ali existe muita luz, muita instrução, muito ensino da parte de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E é isso que nós estamos estudando. Essa já é a quarta aula. Se você chegou agora nessa série e não acompanhou as anteriores, recomendo depois você assistir também as anteriores. A primeira aula nós falamos de uma forma introdutória, inserindo você dentro do contexto histórico da cidade de Corinto e da igreja de Corinto. Depois falamos da relação que Paulo tinha com aquela igreja de Corinto na segunda aula. E na aula anterior nós abordamos o problema da divisão dentro das igrejas. Hoje, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre um problema delicado que aconteceu na igreja de Corinto e que, com certeza, acontece nas nossas igrejas, que é a questão da imoralidade. Junto com a imoralidade, vamos estudar também o tema da disciplina, porque elas estão correlatas nos capítulos que Paulo aborda isso aos 1 Coríntios. Então, vai ser dois temas hoje, que é a imoralidade e a disciplina. E nós vamos ver o quão importante é esse assunto para nós refletirmos e sabermos como lidar nos dias de hoje também. Amém? Mas antes, vamos ler o texto sagrado e depois fazer uma oração pedindo a graça e a condução de Deus nesse estudo. Convido você a ler comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 5, como texto introdutório. Nós vamos abordar bem mais versículos, mas esses são para que nós já venhamos a dar um passo inicial. Eu vou colocar na tela para você acompanhar a leitura juntamente comigo, onde Paulo diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então essa é a introdução, né, que Paulo já dá aí para tratar desse assunto delicado a essa igreja, uma igreja muito amada por ele, como falei nas aulas anteriores, uma igreja que ele fundou, né? Ele foi o primeiro apóstolo ali, com o auxílio, claro, de Priscila, de Áquila, depois veio outros apóstolos para dar uma colaboração, mas ele foi o pai espiritual dessa igreja, então ele tinha um carinho muito grande por essa igreja e logo, claro, ele vai se sentir bastante perturbado, angustiado ao saber desses problemas e ter que lidar com esses problemas tão delicados assim. Vamos orar ao Senhor pedindo que a graça dele nos conduza nesse estudo? Pai amado e querido, te louvo e te agradeço, Deus, pela oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor. Essa oportunidade que nós temos, ó Deus, que ela não seja vã, mas seja frutífera, Senhor. E só vai ser frutífera, ó Pai, se meditarmos nela, Senhor, com o coração ansiosos, sedentos de aprendizado,
mas com auxílio do Espírito Santo. Porque é Ele, Senhor, que ajudou Paulo a construir esse texto e é Ele quem ilumina as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos. E pedimos, dá-nos compreensão, edifica nossas vidas, nos instrui no caminho da verdade. Assim te pedimos, ó Pai, o teu auxílio e em nome de Jesus nós já te glorificamos também. Amém, amém. Então Paulo vai tratar desse tema, que é imoralidade, e dentro do contexto da imoralidade, ele vai inserir o assunto da disciplina. Paulo, quando aborda esse texto, ele faz baseado no que ele ouviu. Então, algumas pessoas prestavam informações a Paulo do que estava ocorrendo. Paulo, quando ele recebe essas notícias, ele está na cidade de Éfeso. Ele escreve a partir da cidade de Éfeso à igreja de Corinto. E de vez em quando, então, de Corinto, alguém ia a Éfeso, levava essas notícias e ele recebeu com muita tristeza isso e houve uma certa perturbação no coração de Paulo, porque além de ser um caso grave, a igreja não estava fazendo nada a respeito desse assunto, não estava disciplinando a pessoa, e isso fazia com que a licenciosidade crescesse na igreja, o sentimento de que era uma coisa normal acontecer dentro da igreja, e claro, isso prejudica a igreja como um todo. Mais tarde nós vamos ver que Paulo ele usa a expressão fermento para dar uma orientada sobre o quão prejuízo é um pequeno pecado que ocorre dentro da igreja e não há tratamento para ela. Então, no texto inicial aqui, Paulo fala que geralmente se ouve, ou seja, foi mais de uma vez que ele ouviu a respeito de assuntos dessa natureza na igreja de Corinto. Então, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e ele chega a fazer uma hipérbole, imoralidade tal, ou seja, era tão grave a coisa que não tinha como ninguém perceber, a sociedade toda percebia e se envergonhava, escandalizava a igreja como um todo e envergonhava a igreja diante da sociedade. Porque Paulo vai colocar aqui, nesse primeiro versículo que nem entre os gentios, ou seja, nem entre os pagãos, esse tipo de coisa é aceitável, esse tipo de coisa acontece. Porque, por exemplo, as relações incestuosas entre irmãos era considerado imoral em todo o Império Romano. Ou seja, até entre os próprios gentios, incesto entre irmãos era imoral, era inaceitável. O único lugar onde se houve relato de que houve incesto e não era condenado pela sociedade era no Antigo Egito. Mas em todo o Império Romano era uma coisa inaceitável, era imoral. Já incesto entre filhos e pais, por exemplo, era universalmente abominável. Nenhuma sociedade antiga se aceitava a prática de incesto entre filhos e pais, seja um filho com a sua mãe, seja uma filha com o seu pai. Né? Nós temos relatos de que aconteceu isso com Ló, não é? Lá em Gênesis, mas aquela história é uma etiologia para falar do nascimento de dois povos. Mas o relato não quer dizer que é uma coisa normal. O relato só está mostrando a origem dos povos e teve que falar uma verdade do que aconteceu. Não é? E aí tem que entender todo o contexto ali. Mas ainda assim era inaceitável, e era inaceitável não só entre o povo de Deus, mas por todas as sociedades. Por exemplo, entre os gregos eram considerados os mais licenciosos, os mais imorais, vamos colocar assim, porque os gregos, por exemplo, eles que inauguraram a ideia de banhos públicos, né, onde todo mundo se banhava numa mesma piscina, tudo nus, e acontecia orgias, existiam as festas específicas de orgias, mas dentro dessa licenciosidade, desse relaxamento moral todo que existia entre os gregos, era inaceitável a questão do incesto. Tanto que uma das tragédias gregas mais famosas era para falar justamente da questão do incesto, que foi o do Édipo. Se você já ouviu falar do complexo de Édipo, tem a ver com com essa ficção criada, né, dentro das lendas gregas,
Mas quem é o Édipo? O Édipo é que se torna um rei, Édipo Rei, inclusive é o nome da obra, e ele vive uma tragédia. É por isso que é chamado de tragédias gregas, né? Porque todas as contos lá eram trágicas. E ele vive uma tragédia de descobrir que ele tinha casado com a própria mãe. Uma coisa que ele procurava fugir disso acontecer porque ele já tinha recebido uma profecia, um oráculo no passado de que isso ia acontecer. E aí ele faz de tudo para evitar. Por quê? Porque não era aceitável que isso acontecesse. Mas, no final das contas, acaba casando com a mãe sem saber, e quando ele descobre, traz angústia, traz desespero, traz humilhação para ele mesmo, né? E aí eu não vou contar o resto da história, até para você, quem sabe, se interessar. Tem até na internet, você pode baixar em formato de PDF essas histórias. São ricas, ensinam muitas coisas, a ponto de que a psicologia hoje, principalmente a psicanálise, faz uso desses mitos gregos, dessas histórias, para estudar o inconsciente humano. Mas o que eu quero trazer com a história do Édipo Rei é que a tragédia grega, escrita há milênios de anos atrás, mostra para nós que o incesto era inaceitável, não é? Então não se aceitava. E inclusive também não se aceitava que um filho fizesse isso com a madrasta, ou seja, não é mãe, mas é esposa do seu pai. Também era inaceitável. Da mesma forma, uma jovem se deitar com um padrasto também era inaceitável. E dentro da concepção romana e judaica, padrasto ou madrasta também é considerado como pai. Também era inaceitável. Por isso que Paulo vai dizer, né, imoralidade tal que nem entre os gentios acontecia. Isso estava acontecendo dentro da igreja, então aquilo não poderia ser de forma nenhuma ser aceitável também. Se o mundo condena, é porque a igreja não está condenando. É isso que Paulo está abordando nessa questão. E aí o que vai acontecer? Paulo ele faz recursos de algumas compreensões que existem dentro ali do seu contexto. Por exemplo, os romanos, quando lidavam com casos assim de incestos que eram inaceitáveis, eles exilavam as pessoas em algumas ilhas. E aí Paulo vai também trazer essa ideia na hora de falar da disciplina. Outra coisa que Paulo se baseia, claro, é nas próprias leis judaicas. Lá em Levítico capítulo 18, versículos 6 a 8, existe a abordagem lá sobre essa questão, né, da inaceitabilidade da parte de Deus com essas coisas incestuosas. Isso é que possivelmente aconteceu na igreja de Corinto, e Paulo reprova por conta justamente de uma má compreensão que eles estão tendo. Que má compreensão é essa? Porque se nem a sociedade judaica e nem a sociedade romana, grega, aceitava essas coisas, por que dentro da igreja ninguém estava fazendo nada? Por que ninguém tomou uma atitude? E aí é que vem o problema da má compreensão da liberdade espiritual. Paulo vai tratar muito bem disso mais para frente, mas para nós termos o entendimento, as pessoas achavam que agora, porque estão em Cristo, estão livres da lei, estão livres de todas as coisas, estão acima do bem e do mal. Não é verdade isso. Tanto que aos Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, olha, não usem da liberdade para viver tipo de uma forma libertina. Lembre-se que nós temos um testemunho. Mas Paulo vai trazer também uma outra compreensão muito importante aqui em Corinto, e nós vamos já tratar. Mas, a princípio, essa má compreensão ou mau uso da liberdade espiritual trazia para a ideia da graça uma espécie daquilo que o Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, abordava como graça barata. Ou seja, as pessoas acham que porque estamos debaixo da graça, eleitos por Deus, estamos livres de todas as coisas, e isso faz com que a graça barateie, não é? A nossa fé, a nossa espiritualidade. Como se a gente não precisasse fazer mais nada. E de fato a gente não precisa fazer mais nada, mas a graça, ela não é barata. Bonhoeffer vai colocar de que houve um alto preço.
foi pago um alto preço, o próprio sangue de Cristo Jesus. E Jesus não morreu pelos nossos pecados para que a gente continue nos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados para que a gente seja liberto desses pecados e da condenação que o pecado traria sobre nossas vidas. Então, esse alto preço, o pagamento que Jesus efetuou, é para que a gente fosse livre da condenação e livre do próprio jugo do pecado, da escravidão que o pecado ocasionava. Né? É uma compreensão completamente errada e Paulo está querendo corrigir a igreja sobre essa questão. E aí é que vem a questão da disciplina. Paulo ele vai trabalhar a importância da disciplina para esses casos. Então Paulo diz assim, olha, vocês já deviam ter julgado. Eu já julguei eles, né, como se estivesse no meio de vocês. Agora se reúnam vocês, eu vou estar em espírito. Claro que Paulo está se referindo aqui à questão das intenções, né? Vou estar em espírito com vocês para julgar ele, para julgar essa pessoa. Mas vamos ver o versículo 12 e 13, onde Paulo trabalha melhor essa questão da disciplina dentro da igreja. Ele diz assim, ó, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Nessa passagem aqui, Paulo está trabalhando o seguinte, olha, nós não vamos julgar as pessoas do mundo e julgar as pessoas de fora, né, da igreja agora, por conta de que não nos cabe fazer isso. E lá existem os tribunais deles. A igreja, ela tem que se preocupar em julgar os de dentro. E aí, julgando os de dentro, ela dá testemunho da importância da pureza espiritual da igreja. Aos Efésios, Paulo chega a dizer que Cristo, quando ele vier, ele vem buscar, não é? Uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula nenhuma. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando na purificação da igreja, mas nós temos que prezar por essa purificação a qual o Espírito Santo também quer trabalhar dentro da igreja. E uma das formas de purificação é justamente evitando o mal e disciplinando e corrigindo aquele mal, tratando para que assim haja uma cura e uma pureza dentro da igreja. E aí Paulo trabalha uma questão bem interessante em toda a discussão do capítulo 5, que é o direito, e no capítulo 6 principalmente, que é o direito da igreja julgar os de dentro. Não é as pessoas de fora que devem julgar os de dentro. As causas internas dentro da igreja, ela tem fórum próprio, ela deve ter um tribunal próprio, ela deve ter ali um conjunto de irmãos próprios. Por isso que Paulo diz assim, não existe nenhum sábio entre vocês, não existe ninguém capacitado em vocês para que se reúnam e possam deliberar sobre esse assunto. Né? E aí por isso que Paulo vai recomendar em outras cartas, né, o colégio de presbíteros, de eleger presbítero, anciãos, que são o termo usado, né? Ancião quer dizer aquela pessoa mais experiente, mais idosa, né? Que já tem toda uma sabedoria para julgar esses casos específicos. Mais tarde, Calvino vai se preocupar bastante também com essa questão da disciplina, assim como Paulo se preocupou. Então, quando Calvino aborda o que é ser igreja, ele coloca 3 coisas como muito importantes. No começo eram só 2, mas depois ele percebeu que precisava acrescentar mais uma. Então, Calvino, no começo, ele vai dizer o seguinte, que a verdadeira igreja é aquela que prega a sã doutrina, que ela prega corretamente a palavra de Deus. E aí o próprio Calvino era uma pessoa preocupada com isso, tanto que você encontra hoje muitos comentários da Bíblia feitos por João Calvino, dentro de uma hermenêutica, para extrair realmente um conteúdo edificante das Sagradas Escrituras. Então esse era o primeiro ponto, né? Pregar corretamente e pregar toda a Bíblia. O segundo ponto que Calvino vai dizer que caracteriza uma verdadeira igreja é a correta ministração da ceia do Senhor, que deveria também ser praticada a ceia do Senhor. Na época do Calvino, na época do Lutero, a ceia ela era praticada semanalmente. Todos os domingos
Quando a igreja se reunia, existia ali a ceia. E aí, né, Calvino ele vai resgatar algumas coisas de Justino Martin para poder ali nortear, né, como se ministrava a ceia, porque a ceia era um dos mandamentos básicos do Senhor, né? E na verdade ele vai colocar que não só a ceia, mas os sacramentos devem ser praticados corretamente. E aí está o batismo junto. Mais tarde, Calvino ele vai entender que a disciplina também é uma coisa muito importante, porque Jesus fala de disciplina, né, de corrigir o irmão que está vivendo em erro. E aí, se Paulo também está abordando, então Calvino ele traz a questão da disciplina como um fator que caracteriza a igreja, entendendo que a igreja do Senhor precisa andar de tal forma que seja um bom testemunho para a sociedade, que seja luz para a sociedade. A igreja ela deve espelhar na sociedade a vontade de Deus, o caráter santo de Deus. Se a sociedade não conhece a Deus, a sociedade só pode conhecer Deus através da igreja, pela sua mensagem e pelo seu testemunho. Deus é amor, a igreja precisa manifestar esse amor. Deus é justiça, a igreja precisa manifestar essa justiça praticando a disciplina. Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é santo. Então, todas essas coisas que compõem esses atributos comunicáveis de Deus, então é necessário que a igreja manifeste isso. Se Deus é santo e a igreja vive em hipocrisia, fazendo coisas erradas, ela não está dando bom testemunho. Então, por isso que Calvino colocou a importância da disciplina na igreja. E claro que disciplina, cada caso precisa ser analisado de forma específica, com sabedoria, em espírito de oração e sempre querendo o bem, sempre querendo ganhar o faltoso, o que errou. Foi essa que é a recomendação de Jesus. Jesus, quando ele fala sobre de corrigir o irmão, diz, olha, vai tu e ele só, né? Mostra para ele onde está o erro. Se ele aceitar, ganhaste teu irmão. Se ele se recusar a te ouvir, aí você chama 2 ou 3 testemunhas. Fala da relação ali. Tentam, né, convencer pessoas. Se não, apresenta a igreja. E se nem na igreja ele aceitar a correção, aí sim você pode considerar como publicano e pecador, que são referências de pessoas que não querem saber de caminhar juntamente com Deus. Jesus coloca isso. Paulo ele vai tratar aqui de uma forma mais dura, mais baseado na realidade do que estava acontecendo. Era uma pessoa costumais, esse que estava praticando essa imoralidade. Era um escândalo muito grande, a igreja já estava sendo afetada por isso. Então, alguma coisa muito mais precisa ser feita para ali dar testemunho e corrigir o erro. Às vezes a gente fica admirado de certas coisas muito duras que acontecem, mas é porque a gente tem que olhar a partir do contexto que a coisa acontece para que não se repita aquele tipo de erro. Por exemplo, Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Muitos irmãos, quando se convertiam e tinham muitas propriedades, eles não eram obrigados a isso, mas alguns vendiam suas propriedades, colocavam o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos, os apóstolos administriam para a solidariedade, para a generosidade, para a partilha e ajudando os mais pobres principalmente. Não era uma coisa obrigatória, mas muitos faziam isso. E aí Ananias acaba resolvendo também vender a propriedade dele. Só que aí ele age de forma má. O que ele faz? Ele vende uma propriedade, vamos colocar aqui, de que ele vendeu por 100 mil reais. Só que quando ele chegou para Pedro, ele diz o seguinte, olha, vendi minha propriedade, foi 50 mil reais que foi a venda e está aqui o dinheiro para ajudar aí os irmãos mais pobres. Né? Dirigido pelo Espírito Santo, Pedro viu que aquilo foi uma mentira, né? E o Ananias caiu morto. Depois veio na sequência a Safira, a esposa, e foi confirmar a mentira. Aí também ela cai morta. Né? Não foi Pedro que matou Ananias e Safira. Né?
Foi uma ação do próprio Deus ali. Parece duro, parece difícil de engolir esse tipo de coisa, mas nesse início de igreja, um exemplo precisava ser dado para que não houvesse mais esse tipo de situação na igreja. Então, às vezes, algumas atitudes parecem muito duras, muito radicais, mas às vezes são necessárias. E aí precisa de muita sabedoria de Deus para fazer isso. E sempre fazendo em espírito de amor. Porque Deus, por nos amar, Ele nos corrige. Os autores de Hebreus, o próprio apóstolo João chega a dizer o seguinte, olha, quem não está sob disciplina, se vive em erro, né, não é filho, é considerado como se fosse um bastardo, porque Deus disciplina o filho que ama, né, e corrige aquele a quem Ele quer bem. A correção é justamente para nos disciplinar a tal ponto de que a gente não venha mais a cometer os mesmos erros. Esse que é o propósito da disciplina da igreja, e aí precisamos da sabedoria, e é bom que quem exerce a função de julgar casos na igreja seja homens e mulheres que amam a Deus, amam os seus irmãos e sejam de oração para buscar sempre a direção de Deus para cada caso, para que assim Deus faça justiça, mas faça uma justiça para que não só dê bom testemunho na igreja, mas que também edifique a pessoa, resgate a pessoa, traga a pessoa das trevas para a luz. Esse que é o propósito, né? Esse é o propósito. E então, dentro dessas propostas de disciplina, Paulo vai abordar, nesse caso específico, de que houvesse uma excomunhão, que houvesse ali um banimento dessa pessoa. Aí vai ser trabalhado de que existem dois tipos de banimentos na igreja. Existem os temporários e o permanente. O temporário é quando é por um tempo determinado, pré-determinado. O conselho, né, os anciãos da igreja, ao julgar o caso, avalia qual é a situação, né? Se não for um caso muito recorrente, costumais em uma pessoa, coloca ali uns 3 meses, a título de exemplo estou dando, né? Bota ali uns 3 meses de disciplina, onde a pessoa ela é tirada da comunhão da igreja, e quando eu falo comunhão da igreja, é uma referência à ceia do Senhor. Existem textos antigos da comunidade de Qumran, que foi aqueles textos encontrados lá numa caverna, né, próximo ao Mar Morto, que fala dessa excomunhão da ceia do Senhor, onde a pessoa não comungava juntamente com os irmãos na ceia do Senhor. Era um tipo, né? Mas também existia o tipo de comunhão permanente, que era aqueles casos onde a pessoa era incorrigível. Era uma pessoa que praticava o pecado, ela era alertada, era feita advertência, era trabalhado nela a questão de abandonar, mas ela era incorrigível, ela não realmente queria saber de viver segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus, segundo os padrões de uma santidade mínima para dar um bom testemunho. E aí fazer esses banimentos, né, permanentes. E é interessante que essa ideia de banimento, lembra que eu falei que os romanos, quando eles iam julgar casos, né, e condenava casos de incestos, eles mandavam para a ilha, né? Então Paulo pega isso como base, porque também existe base na questão judaica. Existia alguns tipos de pecados que dentro da comunidade judaica, né, que foi estabelecida na própria lei, que as pessoas iam para uma cidade de refúgio. Então, esse banimento era lançar as pessoas desse lugar. Só que Paulo vai usar uma expressão muito curiosa, muito interessante, que ele vai usar assim, expulsem essa pessoa e entregue ela para Satanás. O complemento do texto é para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no último dia. Isso parece muito estranho, né? Mas eu lembrei, né, quando estava lendo esse texto, de um caso interessante que existia também dentro da lei judaica, que você separava 2 bodes e iam ser lançados sortes sobre esses 2 bodes.
O bode a qual for sorteado para o Senhor, era feito um sacrifício desse bode para, né, remissão de pecados. O outro bode que não foi sorteado, ele era lançado no deserto. E existia dentro dessa cultura antiga do deserto, da história judaica, antiga, não só judaica, mas também, né, de que no deserto existia lá um espírito maligno que lidava com essas pessoas que estavam no deserto, que é Azazel. Azazel era esse espírito maligno que fazia parte do deserto e afligia as pessoas no deserto. Então esse bode era lançado no deserto para ser, né, digamos assim, ficar aos cuidados, digamos assim, do Azazel. É muito interessante quando a gente pega essas questões e traz para a nossa compreensão do que Paulo está dizendo aqui, né? De essa pessoa ser expulsa da igreja, ser lançada para Satanás, né? E ali o corpo, ele usa a expressão corpo ser destruído. Nós vamos estudar mais sobre a questão do corpo na teologia de Paulo mais para frente. Mas a princípio aqui é importante dizer o seguinte, que o corpo faz parte de um pensamento bem complexo do apóstolo Paulo, mas muito importante. Porque é no corpo é que nós agimos no mundo. E sendo no corpo que a gente age no mundo, então esse corpo ele tem que ser instrumento de justiça, como ele mesmo diz aos Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, trata lá do 11 em diante de que a gente não pode usar o nosso corpo como instrumento de injustiça, mas usar o nosso corpo como instrumento de justiça. E aqui em Corinto ele vai trabalhar que essa ideia do corpo, que é essa constituição física que vive no mundo e que faz a obra de Deus, ela vai receber galardão, vai ser transformada. A recompensa das nossas obras feitas no corpo, essa que é a expressão que Paulo usa, será no próprio corpo. Isso que serão tipos diferentes de glória. Isso a gente vai abordar mais tarde de forma mais detalhada. Mas aqui, então, a gente entende a importância também desse corpo. Se é no corpo, então, que a gente recebe o galardão, Paulo está dizendo que esse corpo, desse imoral, desse pecador, vai ser destruído por Satanás. E o espírito vai ser salvo no último dia. Né? Que é a compreensão de uma pessoa eleita. O eleito, ele está salvo, mas por viver uma vida de pecado, então ele tem que sofrer as consequências, vai sofrer as consequências no corpo. A ideia é de que essa pessoa ela sofresse bastante no corpo para que resultasse em arrependimento e assim seja salva. A esperança e o que se espera com esse lançar alguém para Satanás é de que os sofrimentos que vai ser afligido a ela lhe cause arrependimento, já que dentro da igreja, diante de todas as exortações e advertências, ela não quis se arrepender, então que o sofrimento cause isso. Aí vem aquela questão de que a gente costuma dizer, né, no dito popular cristão, né, que se não vem por amor, vem pela dor. Né? Então essa que é a ideia. Lança-se para Satanás, que ele seja afligido no corpo, sofra, e isso venha lhe resultar em arrependimento, e uma vez arrependimento, né, também traz ali a sua salvação. Né? E aí a disciplina, como eu já falei, ela tem essa importância de ser um meio para a purificação da igreja, mas também um meio para a edificação da igreja. A boa disciplina, ela edifica, ela ajuda a construir, né, o discipulado, ajudando a pessoa. Porque uma vez que a gente era pecador e se converte, a gente não fica livre, num passo de mágica, de todos os nossos vícios e hábitos antigos. Não. Alguns, né, a gente realmente para totalmente, outros a gente vai lutando por um longo tempo para se livrar deles. E o bom discipulado, a boa disciplina, é justamente para que a gente trabalhe essas questões com a ajuda da comunidade cristã,
né, com a ajuda de um pai espiritual, de uma mãe espiritual, né, de um mentor espiritual, nos ajude a se desfazer desses hábitos, deixar e abandonar esses vícios. Isso que é a boa disciplina. E assim a gente edifica o irmão, ajuda o irmão, né? Faz com que ele saia do período de disciplina mais fortalecido e até mais bem preparado para dar um bom testemunho. E a disciplina é totalmente necessária, porque aí Paulo vai abordar uma questão muito interessante, que é a questão do que um pequeno pecado tolerado dentro da igreja, ela pode crescer a tal ponto que daqui a pouco virou normalidade as pessoas fazerem aquilo e, né, mata a igreja de uma certa forma, porque o pecado ele é como um câncer. Quando vai crescendo, ele mata depois todo o corpo. E o exemplo que Paulo dá, eu falei de câncer, né? Mas o termo simbólico que Paulo usa para falar, o termo metafórico para isso, é o fermento, né? Toda mulher que faz bolo ou faz pão, qualquer pessoa, sabe que um pouco de fermento na massa leveda toda a massa. Então é isso que Paulo está tratando. A importância da disciplina é justamente para corrigir essas pessoas, para edificar essas pessoas e eliminar esse fermento que pode ser destrutivo para a vida da igreja, né? E quem tem que fazer isso é a própria comunidade de fé. Não levar essas coisas para fora, não é? Paulo ele critica a ideia de que tem que levar para tribunais humanos qualquer coisa que acontece dentro da igreja. É a própria igreja que tem que fazer isso. Paulo aborda isso muito bem em 1 Coríntios 6, de 1 a 5, onde ele fala de que é a igreja que deve julgar. Por quê? Porque essa própria igreja, quando houver a glorificação dos santos, ela vai julgar o mundo. E aí Paulo coloca essa ideia assim, se nós vamos julgar o mundo, se nós vamos julgar inclusive os anjos, por que não podemos julgar as coisas mínimas dentro da igreja? E aí vem um entendimento importante também, que é o seguinte, tem pessoas que às vezes elas são indisciplinadas, elas não aceitam a disciplina na sua igreja e nos concílios da igreja, ela quer recorrer para o mundo para poder se livrar da disciplina. Isso não é o melhor caminho. Porque um juiz humano, ele não entende das coisas da espiritualidade, da vida espiritual, do conjunto de regras da própria igreja. Um juiz secular, vamos usar essa expressão, né? Eu não gosto muito dessa expressão porque às vezes ela separa o que não deve separar, mas usando essa expressão, né, de um juiz lá normal, ele vai julgar coisa relacionada a código penais, código civis, constituição. Ele não vai julgar a respeito de moralidade, né? Coisa de moralidade faz parte do âmbito da fé e das práticas religiosas, no nosso caso do cristianismo. Por isso que Paulo ele exorta a igreja, tanto que a igreja que discipline, quanto que o disciplinado aceite também a disciplina da igreja e recorra a essa própria igreja, se quando ele acha injusta a sua disciplina, usando, né, seja o manual de processo disciplinar da sua própria igreja e principalmente usando a própria Bíblia. Se ele prova na Bíblia que ele não está em pecado, não tem como nenhum conselho, nenhum processo disciplinar, né, realmente fazer injustiça, porque a Bíblia ela é soberana na vida individual e na vida eclesiástica da igreja. Mas eu estou trazendo para vocês só essa questão, porque é um assunto que Paulo aborda dentro do processo disciplinar, que se faça essa disciplina dentro da igreja, e Paulo critica a igreja de Corinto porque estava levando para fora uma coisa que ela deveria cuidar. A igreja tem que se preocupar com os seus, né? Ela tem que se preocupar consigo, o seu testemunho diante do mundo, mas se preocupar com os seus, principalmente com os seus, né? E aí Paulo, como um judeu que ele era, né, ele recorre àquilo que funcionava dentro da sua compreensão, porque as próprias sinagogas também tinham seus juízes que julgavam os faltosos dentro da sinagoga. Então Paulo entende que a igreja pode agir da mesma forma.
né? E aí, para encerrar nossa lição, só, né, resgatar aquela discussão do corpo, né? Porque o pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto, as imoralidades todas, acontecia por uma outra má compreensão também. Além daquela má compreensão que eu falei, de que eles achavam que a graça os libertava de tudo, de todo tipo de regra, de todo tipo de moral e tudo, não, né? Tinha outra compreensão errada também, que era a respeito da questão do próprio corpo. Por quê? Porque, sendo gregos os coríntios, dentro da filosofia grega, eles desprezam a vida após a morte. Se não existe vida após a morte, não existe ressurreição. Então, o que você pode fazer nesta vida. E aí eles tinham uma compreensão interessante que era a respeito do corpo. Ele diz assim, olha, o alimento é para o corpo e o corpo era para o alimento. Né? Tanto que Paulo repete essa questão. Né? Se o alimento é para o corpo e o corpo é para o alimento, da mesma forma pode-se interpretar que o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. O que não é totalmente mentira, não é totalmente uma inverdade. Mas esse corpo, ele não pertence a nós. É isso que vai ser o argumento de Paulo. Então, quero ler para você 1 Coríntios 6, de 15 a 18, onde Paulo aborda um pouquinho sobre essa questão. Ele diz o seguinte, ó, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Né? Então, Paulo está aqui abordando uma coisa muito importante para resolver o problema, né, das discussões gregas filosóficas. Né? Ou seja, se o alimento é para o corpo e o corpo é para o alimento, também o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Ok, mas esse corpo, ele não te pertence. Uma vez que você se converteu, você é um com Cristo. E Jesus comprou a sua vida, inclusive o seu corpo, para ser instrumento de justiça, como eu falei antes. Sendo um instrumento de justiça, ainda que todas as coisas sejam lícitas e permitidas, mas nem todas convém ou é proveitosa. E aí, se os gregos usam o argumento filosófico de que o corpo é para o alimento para o corpo, o sexo é para o corpo é para o sexo, aí Paulo vai usar a própria filosofia grega para isso. Porque a filosofia grega, quando trabalhava a questão da ética, eles entendiam o seguinte, olha, existe muita coisa que é lícita e muita coisa que é permitida, mas a forma de você avaliar o que se pode fazer ou não é baseado naquilo que convém e naquilo que é proveitoso. Eram os próprios gregos que diziam isso. E aí Paulo vai trazer, tá vendo? Usando o próprio argumento de vocês, então, de fato, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas me edificam. E aquilo que não me edifica, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Na continuação do texto de 1 Coríntios 6, ele fala sobre isso. Não se deixar dominar. Porque era isso também que os gregos também diziam. Os gregos também trabalhavam essa ideia de que a gente não pode ser dominado pelos vícios. Né? Tanto que a virtude, o arete, né, da filosofia grega, prezava a ideia de que o virtuoso é aquele que não é escravo dos vícios, mas ele tem domínio de si. Paulo resgata isso porque essa é uma verdade também do Espírito. Aqueles que estão em Espírito, eles estão libertos da escravidão do pecado. Não podem ser mais prisioneiros dos vícios, uma vez que o sexo pode virar um vício. E aí, claro, o Paulo está abordando a questão do sexo, mas essa mesma abordagem serve para qualquer outra coisa, seja drogas, seja álcool, seja qualquer outro vício que escraviza e dá um mau testemunho para a fé cristã, né? Serve para qualquer dessas coisas. Aqui Paulo está tratando da questão, né, da imoralidade sexual, mas serve para todas elas também, porque lembremos, né, não é só o pecado sexual que é o único pecado que deve ser disciplinado, não.
vários outros pecados devem ser disciplinados dentro da igreja. Qualquer coisa que esteja dando mau testemunho, que não reflita o caráter santo de Deus, né? Tem que ser corrigido. E aí, dentro desse argumento que Paulo está usando, de que o corpo pertence a Cristo, pertence a Deus, Deus preza pela imaculidade desse corpo, de que esse corpo ele se preserve, né, para ser um instrumento de justiça. O sexo é permitido dentro daquilo que é lícito, ou seja, dentro do casamento. E aí, para complementar essa ideia de que o corpo pertence a Deus, ele tem que ser preservado em santidade, né? Tanto que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: mantenham o vosso corpo, alma e espírito plenamente santos para a vinda do Senhor, né? Aí Paulo complementa dizendo o seguinte: esse corpo que vocês acabam não cuidando tanto, esse corpo pertence a Deus, ele vai morrer, mas o Senhor vai ressuscitar. E aí Paulo trabalha a questão da ressurreição desse corpo que vai ser necessário para aqueles que forem glorificados no último dia, né? Mas aqui ele traz a questão da ressurreição do corpo somente para provar para os gregos, coríntios, né, que esse corpo ele tem uma importância, tem que ser preservado em santidade e de tal forma, né, porque pertence a Deus, que a importância dele se dá que ele vai também ressurgir. E aí mais tarde é que Paulo vai dar os argumentos para que eles acreditem na ressurreição, visto que muitos coríntios convertidos ainda tinham a mentalidade grega de que a vida só se restringe a esse mundo e não no próximo, né? Então Paulo vai corrigir bastante isso e nós vamos estar isso mais para frente. Nessa lição, nós vimos sobre a questão da imoralidade e vimos a importância da disciplina na igreja. Com certeza, muitas igrejas lidar com essas questões. A imoralidade não pode ser uma coisa normal, tem que ser corrigida. Mas não só a imoralidade de ordem sexual, qualquer tipo de coisa imoral, não é? Porque tem coisas que são legais, mas são imorais, e nós temos que ter sabedoria para isso. E diante das pessoas que costumam praticar qualquer tipo de imoralidade, né, por um entendimento errado, é necessário tentar convencer essas pessoas à luz das Sagradas Escrituras, dita em amor, em verdade em amor, como Paulo, né? Paulo diz, digam a verdade em amor. Nós devemos dizer a verdade em amor. Se caso a pessoa não aceitar, que se pratique a disciplina dentro da igreja, mas também sempre com muito amor, com sabedoria do alto, em oração, buscando ganhar o irmão, no sentido de edificá-lo, para que ele saia desse processo, né, mais maduro na fé, mais habilitado para servir ao Senhor, dando bom testemunho segundo a verdade das Escrituras. Amém? Se você tiver alguma pergunta a respeito desses assuntos, escreva nos comentários e nós vamos responder ou no próprio comentário ou na próxima lição. Espero que tenha sido esclarecedor para você, que seja edificante, né? E que assim você possa crescer no conhecimento cada vez maior da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.